Olá, presta atenção aqui. É possível projetar novos lotes no projeto de regularização fundiária REURB? Antes de responder, eu sou Carlos César Pinheiro, advogado especialista em REURB e parcelamento do solo. Se você não segue o nosso canal, siga para você ter e receber conteúdos como esse que certamente são do seu interesse. Projeção de novos lotes em REURB. Eu peço licença a vocês para fazer uma leitura aqui. Vou colocar os meus óculos. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente o parágrafo 7º do artigo 36 da Lei 13.465. Olha lá. As unidades desocupadas e não comercializadas do titular originário do domínio da área alcançada pela REURB, na forma do inciso 1º do caput desse artigo, então inciso 1º do caput do 36, poderão ser calcionadas ou averbadas em alienação fiduciária e colocadas em garantia para as obras de infraestrutura essenciais, consignando o poder público como beneficiário da garantia estabelecida. Veja que interessante. Nós sabemos que no projeto de REURB, aquelas unidades imobiliárias que não foram vendidas e estão desocupadas são tituladas em nome do titular originário da gleba. Então vamos lá, gleba onde está o núcleo está em nome de João. A hora que o registro SRF abre as matrículas individuais, aquelas unidades, aqueles lotes não vendidos e desocupados são titulados em nome de quem? Em nome daquele que está embaixo do proprietário, que está embaixo do proprietário tabular que consta da gleba. Muito bem, isso está no artigo 54. O que o parágrafo 7º do artigo 36 está dizendo? Que esses lotes que serão titulados em nome desse proprietário podem ser dados em garantia para o cumprimento das obras de infraestrutura. Então vamos supor que o proprietário tabular é o loteador. E ele está ali tentando regularizar, pressionado, e tem lá uns 10 lotes todos espalhados que vão ser titulados em nome dele. E o município quer exigir uma garantia para o cumprimento da obra de infraestrutura. O município não pode exigir garantia porque isso não está escrito na 13.465. Gente, a 13.465 não é soberba no mundo, né? É óbvio que o poder público, se entender necessário, isso não é matéria de reserva legal, se ele entender necessário uma garantia para a execução das obras, ele vai poder pedir uma garantia, não há dúvida nenhuma nesse sentido, porque isso não é matéria de reserva legal. Então veja, o loteador está fazendo a REURB. Chegou lá no final da REURB, os técnicos municipais elencam as obras de infraestrutura que ele terá que realizar, sempre exigindo com bom senso e equilíbrio. Coloca lá. Olha, você tem que me dar uma garantia, você tem que executar essas obras aqui, vamos estar aqui o cronograma, vamos celebrar o termo de compromisso com o cronograma de execução de obras, vou te dar 6, 7, 8 anos, 9, 10 anos para concluir essas obras aqui. Mas eu quero garantia. Aí vem o loteador e fala o seguinte: eu não tenho nada no meu nome, eu estou falido, vou fazer o possível para fazer essas obras, mas eu não tenho nada para dar de garantia. Garantia sou eu. Olha, no projeto de REURB aqui teremos 10 lotes que serão titulados em seu nome, loteador, porque você é o proprietário da gleba que está embaixo. Então vamos deixar esses 10 lotes em garantia? É isso que o parágrafo 7º diz. Vamos calcionar, vamos fazer uma hipoteca? Aqui está escrito averbados em alienação fiduciária, está escrito incorretamente, devia ser, alienação fiduciária não é averbada, ela é registrada, porque existe a transferência da propriedade em garantia. Mas esquece esse detalhezinho aí de palavreado. Vamos colocar esses lotes em garantia? Vamos. E veja que interessante, o nosso provimento paulista, na data de hoje, 13, estou gravando esse vídeo no dia 13 de novembro de 2025, ele tem uma situação muito interessante, porque ele já permite, ele já aceita que essa garantia, esse calcionamento desses lotes que serão titulados em nome do proprietário tabular, que no nosso exemplo é o loteador, que isso já conste na CRF e que a própria CRF sirva para que o registrador, ao abrir a matrícula, faça o seguinte: o registrador abre aquela matrícula daquele lote desocupado e não vendido, abre em nome do proprietário tabular,
que no nosso exemplo é o loteador. E imediatamente abre um R1 e registra a garantia prevista na CRF. Eu vou um pouquinho além. Eu acho que a CRF é um ato unilateral, é uma certidão do direito administrativo, uma certidão, é um ato unilateral. Se a gente for fazer alienação fiduciária, a gente sabe que, por exemplo, hoje, 13 de novembro de 2025, é possível fazê-la por instrumento particular, nós deveríamos ter aí um instrumento particular junto com a CRF, que é o que consta inclusive no provimento paulista. Coloca lá, instrumento particular. Então eu tenho o termo de compromisso com as obras que eu vou executar, com o cronograma. Tenho lá os 10 lotes que ainda não existem, porque eles só vão passar a existir com matrícula individual depois do registro da CRF. Mas eu tenho aqueles 10 lotes. Eu faço um instrumento particular, porque eu já sei quais são esses 10 lotes, porque o projeto urbanístico está pronto. Se faz um instrumento particular com o loteador já permitindo que esses lotes fiquem em garantia. Então vamos supor que seja por alienação fiduciária. Ele já faz como se fosse uma alienação fiduciária prévia, dizendo, olha, esses 10 lotes aqui que terão suas matrículas abertas serão alienados para o município como garantia da execução das obras de infra que estão no termo de compromisso. Olha que interessante. Isso vai ao registro de imóveis. O cartório abre a matrícula individual de todos os lotes do projeto urbanístico daquele núcleo, abre a matrícula individual dos lotes não vendidos e desocupados em nome do loteador, que é o proprietário tabular, e imediatamente faz o registro da garantia. Aí me parece que fica mais interessante que conste na CRF e que se tenha um documento particular. O nosso provimento paulista fala ou. Eu já acrescentaria e. Ou seja, vamos constar na CRF que aqueles 10 lotes servirão de garantia e vamos fazer um instrumento particular de alienação fiduciária para ir junto com toda a parafernália de documentação de registro daquela REURB, para que possibilite ao registrador abrir a matrícula individual pelo 54 em nome do proprietário tabular e imediatamente abrir um R1 e registrar a garantia feita por alienação fiduciária. Ou seja, o registrador vai citar nesse R1 que aquilo está sendo dado em garantia das obras de infra, conforme consta na CRF número tal, do processo administrativo número tal, de REURB, e também conforme consta em instrumento particular, nesse sentido que o loteador subscreveu, que acompanha a CRF. Isso foi almejado nesta redação da 13465. E o provimento paulista parece que entendeu que a intenção do legislador foi essa. Mas, sob o ponto de vista estrito da legalidade, ficou uma coisa muito estranha, né? Porque eu, antes do imóvel existir como imóvel juridicamente, ou seja, com matrícula individual aberta, eu já faço a alienação dele como garantia para as obras. Essa alienação consta da CRF e consta também de um instrumento particular, lote 1 da quadra A, lote 2 da quadra B, mas ainda sem a matrícula individual. Então me parece que para alienação fiduciária é um pouco mais aceitável para que isso seja praticado. Consta na CRF, consta no instrumento particular, abre a matrícula individual e imediatamente já se faz um R1 registrando-se a alienação constante da CRF e constante desse instrumento particular. Para a hipoteca, que seria a palavra calcionada, eu não sei se isso vai funcionar, porque para a hipoteca eu necessito de escritura pública. Então eu poderia abrir a matrícula e o loteador assinaria um compromisso de que, sob pena de altas multas, inclusive, que aberta a matrícula, como está constando na CRF e no instrumento particular aí dessa obrigação de dar em hipoteca esse imóvel, de fazer a hipoteca, não dar em hipoteca, de fazer a hipoteca nesse imóvel, na hora que abre a matrícula, ele vai lá arcando com todos os custos e faz a escritura de hipoteca para que aquilo sirva de garantia. Me parece que esse vai ser o caminho. Para alienação fiduciária, talvez seja um pouco mais fácil, porque ela pode ser feita por instrumento particular. Mas veja que interessante,
esse dispositivo ele traz uma desmistificação da exigência de garantia, porque sempre foi possível o município exigir garantias para o cumprimento do termo de compromisso. Porque, como eu disse, a 3465 não está sozinha no mundo. E traz aqui uma possibilidade de usar esses lotes. E uma possibilidade mais interessante ainda, porque o parágrafo 7º fala do artigo 36.1 da 3465, que é o primeiro item, inciso do projeto urbanístico, que diz que o projeto urbanístico vai retratar os lotes existentes ou projetados. Vejam, 36.1 da 3465, lotes existentes ou projetados. Projetados são aqueles que não são existentes. Se eu usar o parágrafo 7º com o 36.1, eu chego no entendimento de que se eu tiver sobrinhas na matrícula, eu posso projetar novos lotes no âmbito do processo de REURB. O nosso provimento paulista, hoje, em 13 de novembro de 2025, ele criou até um negócio que ele denominou de núcleo urbano de vinculação. Ou seja, quando eu tenho uma sobra na matrícula e eu vou aproveitar aquela sobra para se projetar novos lotes ali para uma finalidade pública. O provimento só fala da questão da realocação de pessoas. Então, ele deveria ser completado para prever também a projeção para garantia das obras de infraestrutura. Então, até uma recomendação que eu faço, se alguém lá da corregedoria assistir esse vídeo, para dar uma completada nesse provimento, não só a projeção para a realocação de pessoas, mas também para servir de garantia para as obras de infra. Inclusive, o provimento, com todo respeito a quem escreveu, ele esbarra na legalidade quando ele fala o seguinte: olha, esse núcleo urbano de vinculação, ele pode ser descontínuo. Como assim descontínuo? Ele pode estar longe da poligonal do núcleo. Ele fala o seguinte: olha, o município pode ter uma outra área lá do outro lado da cidade, é isso que ele quer dizer. E nessa outra área, ele aplica a flexibilização urbanística e jurídica que ele aplicou no núcleo de REURB e cria novos lotes nessa área que está longe, descontígua lá do núcleo. Ele cria novos lotes com as mesmas flexibilizações que ele aplicou no núcleo de REURB e cria esses novos lotes para realocação de pessoas que não podem ficar ali, por exemplo, numa área de risco, que está numa parte do perímetro ou que foi deixada para fora da poligonal porque é área de risco. Então ele pega essas pessoas e coloca nesses novos lotes, nesse núcleo urbano de vinculação. Por que vinculação? Porque ele está vinculado ao núcleo de REURB. Isso, ao meu ver, não poderia ser criado pelo provimento, com todo respeito, deveria ser criado ou pela norma nacional, ou no mínimo pela lei municipal, autorizando uma flexibilização em outra área que é descontígua à área do núcleo urbano informal. Mas vejam que nós temos possibilidades aqui pouco exploradas. Eu falo mais detalhadamente dessas possibilidades no meu curso de REURB online, que você tem o link aí para ter mais informações sobre ele. São 16 horas de conteúdo gravado com acesso vitalício. Dá uma olhadinha lá que é bem interessante. Aqui a gente está fazendo uma questão objetiva para o vídeo não ficar muito longo, mas para você conhecer essa possibilidade prevista na lei e colocar isso aí na agenda dos seus estudos, ok? Então vamos lá. Projeção de lotes, não só para realocar pessoas, como diz o provimento paulista, mas também para servir de garantia. E lógico, tudo dentro do equilíbrio. Se eu vou projetar 10 lotes e cada lote tem valor de mercado apurado de R$300 mil, então vou ter ali 3 milhões de lotes. E eu tenho 800 mil de obras de infraestrutura, não vou projetar 10 lotes. Eu tenho que fazer a projeção equivalente às obras, lógico que sempre com um pouquinho de folga, isso é razoável. Olha, eu tenho 3 milhões de obras para fazer, muito bem. Quanto que vende cada lote, metro quadrado aqui, quanto que vai vender cada lote se eu projetar? Vai vender por R$300 mil. Tá, então eu preciso de 10 lotes para dar 3 milhões, porque as obras são de 3 milhões. Então eu projeto 10 novos lotes na sobrinha da matrícula. Vou lá, projeto 10 novos lotes. Por que 10? Por que não 20, 30, 40? Porque é uma coisa que tem que ser razoável e conjugada com a necessidade pública. Olha, eu tenho que reassentar 12 famílias e tenho que fazer 3 milhões de obras. Legal. Então, 10 novos lotes projetados para dar 3 milhões de reais, caso aquele que assina o termo de compromisso não cumpra
O município vende aqueles 10 lotes, arrecada esses 3 milhões de reais e cumpre aquilo que o loteador que assinou o termo de compromisso não cumpriu. E mais 12 lotes para reassentar 12 famílias que estão ali em área de risco que vão ter que ser reassentadas. Então, essa aqui é uma coisa que eu coloco para que a gente estude, para que a gente coloque na nossa pauta de estudos, porque é uma possibilidade muito interessante na 3465. O Provimento Paulista já visualizou. Nós temos aqui profissionais na nossa corregedoria muito vanguardeiros, pessoas que entendem extremamente de regularização fundiária. O nosso provimento é muito bacana. Também elogio outros provimentos, mas estou fazendo aqui uma referência ao Provimento Paulista, que inclusive nesse ponto do núcleo urbano de vinculação, eu já fiz uma crítica, me perdoem, quando eu falo da questão descontígua, vocês ouviram aqui, mas que ele pode vir a ser completado para regular, para dar segurança ao registrador nessa projeção, não só para a realocação de pessoas, mas também para essa finalidade do parágrafo 7º do 36, que é para servir de garantia às obras de infraestrutura. Vamos estudar mais detalhadamente essa questão, porque isso pode solucionar aí muitos casos de regularização fundiária, ok? Um grande abraço.